perguntar o que significa psicosfera. Dá uma... Tá, eu ia responder depois, mas então tá. Psicosfera, o que que é? É o nosso ambiente, né? O nosso ambiente, a nossa volta, só que energeticamente. Então, nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, né? É o que a gente pensa, né? Só que de uma forma energética. A gente vai explicar como que essas energias, né? Elas se manifestam na psicosfera da Terra, na psicosfera da nossa aura, do nosso corpo, né? Como isso ajuda, como isso atrapalha, né? Energias pesadas, energias densas, energias negativas, energias boas, energias sutis, energias positivas, elevadas. Então é isso, a psicosfera é num âmbito mais energético. Mas como que ela se manifesta, né, na nossa vida aqui na matéria? E dentro disso, né, o que, que a gente vai fazer? A gente vai começar com uma reflexão. Como que a gente quer o planeta no futuro? Né? Como é que a gente quer viver nesse planeta num futuro? E por que, que a gente tem que pensar nisso? Porque as pessoas têm que começar a colocar uma ideia na cabeça do seguinte: o planeta é para nós, né? O futuro daqui 200, 300, 400 anos, é nós que vamos habitar ele de novo, porque a gente entra no conhecimento da reencarnação. Enquanto a gente não entender esses conceitos, fica muito difícil a gente entender que o planeta só vai melhorar através das nossas atitudes. E é para nós mesmos, no amanhã. Né? Esse negócio de a próxima geração, não existe isso. Porque a próxima geração é nós mesmos. Né? Numa outra existência, numa outra oportunidade. Enquanto a gente não entender esses conceitos, fica muito difícil a gente caminhar pela nossa vida sem sofrimento. Né? Então, dentro disso, como é que a gente quer o planeta para o amanhã? Né? Então, aí a gente vai entrar na questão energética. Né? Se a gente olhar para fora aí, para o planeta, como é que está a nossa situação da humanidade? É uma humanidade tranquila? Né? É uma humanidade paciente, civilizada, né? Fraterna, amorosa? Então, quando a gente tem essa atitude, né, fraterna, amorosa, o ambiente psíquico é um. Ou seja, a psicosfera da Terra, né, seria de uma energia boa, de uma qualidade, né, elevada, sutil, suave. As coisas aconteceriam com harmonia. Né? Mas como é que está essa situação aí fora, se a gente vê? Então, o que, que acontece? A gente vê, né, as amizades, né, a fraternidade, o amor, né, a caridade, o perdão, um ajudando o outro. Será que a gente vê isso? Ou a gente vê violência, né, um querendo passar a perna no outro, inveja, ciúme, né? Então, se as pessoas estão sentindo, então, quando a gente sente, tá, a gente emana uma energia. Essa energia, tá, para quem consegue ver, porque aí já não é mais com os olhos do corpo físico que a gente enxerga, é com os olhos da alma. Da alma, né? Exatamente. Essa energia, tá, ela é cheia de cor, ela é cheia de vida, mas depende da qualidade, depende da frequência dela. Né? Então, o ambiente psíquico da Terra, né, a sua psicosfera energética, está complicado. Então, agora a gente vai falar o que a gente está
observando na atualidade. Está complicado, está pesado. Ah, mas como é que eu sei disso? Sinta, sente, se concentra, começa a prestar atenção, né? As coisas vão, sabe, devagar, as coisas não entram em harmonia. A hora que uma coisa começa a dar certo, a outra já não dá. O que, que é isso? É energia pesada, energia densa, fruto, né? Resultado das nossas emoções desequilibradas. Nossas quem? A humanidade inteira. Né? A humanidade inteira. A soma, né, É no geral, energética da né, Rafa? humanidade cria a psicosfera da Terra. Pode falar. Eu falo, é no geral, né? A Exatamente. energia geral. Então, o que, né? Essa energia ela tem vida, ela tem cor. Para quem tem sensibilidade, para quem tem uma mediunidade mais aguçada, consegue ver, consegue sentir mais, né? E para quem tem essa sensibilidade, é muito pesada essa energia, que o próprio ser humano está emanando. Aí as pessoas têm sintomas, se sente cansado. Por quê? Porque uma energia pesada, você tem que carregar todo aquele peso, né? A gente se sente cansado, a gente se sente indisposto, né? A gente se sente com um desânimo, né? A gente começa a ficar impaciente, a gente começa a ficar ansioso, a gente começa a ficar estressado. São resultado das nossas próprias emoções desequilibradas. E como é que a gente faz, né? A gente tem que procurar recursos para a gente entender tudo isso. E aí, assim, a gente sempre alerta as pessoas. Procura, né, se ajustar fisicamente, vai de atrás, não está se sentindo bem, está se sentindo cansado? Fisicamente, mas não deixa o mental para trás, espiritual. Atual, né, Rafa? Né? Então a gente tem que buscar, né, as curas física, mental, emocional, espiritual. Alinhar, né, Rafa? Tudo isso. Exatamente. Então o resultado, veja, tudo que a gente falou lá, causa e efeito, tudo é mental, né? Então essa psicosfera, o que é? Energia mental, é da mente. A mente é tão poderosa que ela produz essa energia. Então, a alegria de viver, a gente vem falando, né? E aqui a gente vai fechando, ó, é questão energética, né? Então esse peso, essas emoções desequilibradas, né, que a gente emana de nós mesmos, né? Então, às vezes o que acontece? É isso que a gente fala. A gente tem que olhar os 3 pontos que a gente sempre busca aqui: físico, mental e emocional. E o espiritual. Né? Entender o que está acontecendo. Mas a questão energética é muito importante. Né? A gente começar a entender como é que o universo funciona. Então, a nossa Por casa. isso, Pode e por falar. isso que a gente sempre fala, né, Rafa? É importante a gente ter o conhecimento da gente mesmo, a gente se conhecer, porque através desse autoconhecimento, dessa avaliação que a gente faz da gente mesmo, a gente se dá a oportunidade de identificar, a gente consegue saber se essa energia é nossa ou não, se a gente está sofrendo influência externa. Então, assim, é importante o autoconhecimento dentro disso, né, Rafa? E às vezes a gente percebe, né, se as pessoas prestar atenção, né, aquilo que a gente fala, tiver presente, né, essas energias ficam pairando nas casas, nos lares, né, nos ambientes de trabalho, nos ambientes de negócio, seja onde as pessoas forem, né? E aí a gente dá um exemplo, assim, já teve aquela situação da gente, né? Quem nunca passou por isso? A gente chega numa casa, a gente se sente mal, né? Aí a gente vai descobrir que aquele ambiente das pessoas, as pessoas brigam, reclamam, né? Discutem agressivamente, né? Se xingam, né? E aí as pessoas chegam numa casa
que tem esse ambiente se sente mal. Por quê? Porque aquela emanação é de uma energia muito pesada. Então é isso que a gente está falando, ó, né? Então essa energia que a gente emana, ela fica à nossa volta, fica na volta de nossos lares e fica em volta do planeta, né? E o que que acontece? Quando a gente emana essas energias, atrai mais energias da mesma, né? Então, uma pessoa ansiosa vai atrair mais energia de ansiedade. E essas energias, quanto mais a gente cria elas, mais emana para o ambiente, né, mais dessa energia de ansiedade se acumula em volta do planeta. Aí por isso que a gente está vendo aí todo mundo ansioso, né, todo mundo estressado. Por quê? Porque as pessoas estão emanando e fica ao redor do planeta, né, e atrai as pessoas que sentem aquela energia, atrai toda essa energia para ela. Então fica esse planeta, esse caos que a gente está vendo. Um planeta de humanidade desequilibrada. E aonde que a gente percebe isso? É no ambiente político. Né? As pessoas são fanáticas, né, pelos políticos. Aí o que acontece? Brigas, desentendimento. Então, ó, tudo energia pesada, tudo energia densa. Né? É no esporte. A gente não vê um esporte, as pessoas têm o costume de falar que o esporte é saudável, exatamente, mas as pessoas tornam o esporte, né, não saudável, porque Um campo de brigam, batalha, né, Rafa? um campo de batalha. Imagina quanta energia é um xingando o outro, né, é um com raiva, com ódio do outro. Toda essa energia fica em volta das pessoas e emana para o planeta inteiro. Então cria-se um ambiente muito pesado de se viver. Né? Por isso que a gente tem essas situações nossas aí que a gente anda cansado, anda estressado, nervoso. Né? São tudo isso junto, toda essa energia. Então a gente tem que começar a tomar cuidado, né? Prestar atenção nessas coisas. Né? É aquilo que a gente falou, reflexão. Né? Como foi meu dia? O que eu fiz? Que tipo de energia eu estou emanando? Né? Como foi a minha caminhada até os dias de hoje? Né? O que aconteceu na minha vida inteira? Começa a fazer essa reflexão. Que tipo de mundo eu estou vivendo? Que tipo de mundo, que ambiente eu quero para o amanhã? Nós temos que começar a ter essas reflexões, esses questionamentos, para a gente começar a mudar. A gente tem que começar a mudar. Né? O tipo Aí a de gente energia que eu quero receber também, né, Rafa? Porque isso tem muito a ver. A gente emana e a gente tem de volta também, né? Então, assim, atração, mesmo pessoas, é tudo, né, Rafa? É um leque de coisas que a gente se beneficia e, ao mesmo tempo, também se prejudica, né? Se a gente não souber lidar com isso. Então, assim, a gente ter essa preocupação e esse cuidado com isso que você está falando, né? Essa emanação do que sai da gente e o que a gente permite. A gente ter o conhecimento também, né, Rafa, das energias, a gente saber lidar com essas energias, saber identificar através da gente, do nosso autoconhecimento e saber também, aprender também a lidar com essas energias. Isso é muito importante, né, Rafa? E aí, assim, né? Quando a gente emana uma energia, um pensamento. Então, né, vamos apanhar um exemplo aqui. Um pensamento de ódio. Que tipo de pensamento que a pessoa vai ter? Normalmente é de destruição, é de violência. Né? Uma pessoa com ódio vai querer o bem do outro. As frequências, né? Não bate, não entra em sintonia. Né? Então, aquele pensamento, né, que é criado energeticamente fica ao redor das pessoas, fica ao redor do planeta. E aí, um pensamento alimenta o outro.
Um pensamento alimenta outro. Então, uma pessoa com ódio, dois com ódio, três, 100 mil, 100 milhões de pessoas com ódio, causa o que no planeta? Uma guerra. Ah, mas a guerra é do país tal com país tal. Sim, mas a humanidade do planeta inteiro está colaborando, seja inconscientemente ou não, está colaborando com aquela guerra, está alimentando. Ah, mas é do país fulano lá, não tem nada a ver com a gente. Tem sim, né? Nós estamos todos vivendo no mesmo planeta. Né? E a questão não é só material, é energética. A gente tem que começar a prestar atenção nisso. Então, a pessoa que tem ódio, né, uma raiva dentro da sua casa, está desequilibrada, inconscientemente ou indiretamente, não importa, está alimentando uma guerra lá longe. Nós somos todos um. Enquanto a gente não aceitar esse conceito que a gente é uma coisa só, fica muito difícil do planeta se transformar, da gente não ter sofrimento. Então nós temos que começar a colocar isso na cabeça. E esse pensamento da gente contamina todo o nosso entorno também, né? Sem exceção. E a gente... E fica difícil a gente sair dessa energia quando essa energia já é manifestada da gente, é emanado da gente o tempo inteiro. Assim é o positivo, né, também, né, Rafa? Energia boa, quando você vibra coisas boas, quando você busca trazer isso para você, para dentro de você, você emana isso e você manifesta isso para ajudar, para colaborar com alguma coisa. A gente está falando assim, mas não só no negativo, é importante a gente trazer esse positivo também, né, Rafa? Mas a gente está falando das energias pesadas, mas isso serve também para essas energias que nos favorecem também, né, Rafa? A gente está assim, consciente disso. Exatamente. Então, o ponto todo que a gente fala é o quê? A gente entender esse conceito do que a gente emana, a gente alimenta, de bom e de ruim. Só que o que está acontecendo na atualidade, isso que a gente está falando, é muita gente alimentando energia pesada. Então é ódio, é estresse, é ansiedade, é raiva, é inveja, é ciúme, né? Então é toda essa questão que está alimentando o planeta do jeito que ele está, né? Então essa energia fica ao redor do planeta, né? E aí o que acontece? É só a gente olhar para a nossa vida e olhar para a vida dos outros, né? Aí a gente vê miséria, aí a gente vê roubo um atrás do outro, é a corrupção, e você vê que passa ano, entra ano, nada melhora. Por quê? Porque toda a questão é energética. Isso só vai melhorar o dia que cada um fazer a sua parte e mudar o seu interior. Mas mudar para onde, para quê? Olha, se concentra numa coisa só. Começa a amar. Tem amor pelo próximo que o troço se resolve. As coisas se resolvem. Tem umas frases legais, né? Faça amor, não faça guerra. Tá aí, ó. Uma pessoa que ama, não tem como ela fazer guerra. Não tem como ela brigar com os outros. Ela é amor. Mas a gente chega a um ponto assim que as pessoas não entenderam ainda. Ou melhor, não sentiram o que realmente é o amor. Não conseguiram fazer isso ainda. É sair dessa energia de amor egoísta, né, Rafa? De que as coisas têm que ser padronizadas, não é assim, é amor genuíno. Quando a gente fala em amor, a gente fala de um amor genuíno. É você olhar para um animal, é você olhar para uma planta, é você olhar para uma pessoa, é você olhar para o seu vizinho, é você olhar para tudo, né, Rafa? Trazer o amor genuíno na sua identidade, na sua essência e emanar isso, é sentir amor de verdade, é sentir amor, amar como Jesus nos amou. Né? A gente trazer isso para a vida, trazer isso para as
pessoas, trazer isso para o universo, é a gente transbordar isso sem preconceito. É a gente não conceituar essa energia genuína que a gente tem, todos têm. E a gente transbordar isso. Porque quando se fala em amor, as pessoas pensam em algo egoísta, né, Rafa? Assim, porque tem que ser do meu jeito, porque tem que ser para mim, porque tem que ser assim, tem que ser assim. Não, a gente fala desse amor que Deus teve por nós, que Deus tem por nós o tempo inteiro. É a gente transbordar isso para o nosso irmão, para o nosso próximo, para o nosso animalzinho, é para tudo. É a gente abraçar o universo com essa atmosfera de amor, né, Rafa? É a gente trazer isso para a vida, é a gente vivenciar isso. É a gente parar de olhar para esse sentimento com tanto preconceito como a gente vê aí. É a gente sair desses padrões que nos julgam, que nos recrimina por uma atitude, por um ato, por você estar com pessoas que você gosta, por você emanar aquilo que você sente dentro dessa energia. Entendeu? Você é julgado por você ter a mesma vibração que o outro, a mesma sintonia. É você vivenciar isso, é você trazer isso para o seu dia a dia. É a gente parar de justificar o que não tem justificativa. E amor, quando a gente sente o amor real, esse amor divino que a gente fala, a gente abraça o todo na mesma energia. A gente se doa, a gente quer o bem do outro, a gente está feliz pelo outro estar feliz. A conquista do outro é a nossa conquista também. E muitas vezes se confunde da maneira mais cruel falar assim. Então, assim, a gente precisa estar aberto para isso. A gente precisa abrir o nosso coração, a gente precisa olhar para a nossa alma de verdade, a gente sentir, a gente olhar para as pessoas sem medo, porque tem mais, porque tem menos, porque é preto, porque é branco, porque é azul, ou seja lá o que for. A gente precisa sair desses padrões. É a gente olhar para cada ser que a gente vê ao nosso entorno e enxergar o amor maior. É visualizar o Criador. É a gente dar continuidade no outro, a gente olhar para o outro como a gente olha para a gente mesmo. E a gente não se maltrata. A gente não vai se odiar. A gente não vai odiar uma pessoa que a gente diz hoje que é do nosso sangue. Mas isso não diferencia nada. A gente precisa criar esse vínculo, criar esse laço de amor. Essa é a realidade. É ver no outro a continuidade da gente mesmo. É um pouquinho da gente que está ali de forma diferente, de forma melhor, pior. Nós é a continuidade da gente. É Deus presente na nossa vida através do outro. É a gente sentir esse genuíno. A presença do Criador, porque todos, é aquilo que a gente fala, né, Rafa? A gente, dentro de um trabalho de autoconhecimento, a gente precisa se olhar como um ser individual para a gente se conhecer, para a gente se firmar na nossa identidade, mas ao mesmo tempo você olhar para fora, olhar a continuidade de nós mesmos, porque é assim que funciona. Somos filhos do mesmo Pai, do mesmo Criador, da mesma energia, e a gente precisa só compreender isso e aceitar
acreditar que todos somos um diante de Deus, diante da criação. Quando a gente entende isso, a gente não se vê diferente, a gente não se vê melhor do que o outro, a gente não se vê pior, a gente se vê o mesmo. E o que eu faço para o outro, eu estou fazendo para mim. E a gente cansa de falar isso em todas as lives, né, Rafa? E a gente vai continuar batendo nessa tecla. Então, assim, quando a gente traz isso, dessa energia de tudo isso, a gente busca esse amor genuíno, a gente traz esse amor genuíno para fora, a gente quer, transborda, a gente precisa transbordar isso, é a alegria de sentir o outro, de perceber o outro, de visualizar o outro, tanto no positivo, entendeu? E mesmo quando a gente sente essas energias pesadas, a gente percebe a intensidade das coisas no outro. A gente não é indiferente a isso. E a gente que tem essa sensibilidade, a gente capta, a gente recebe tanto coisas boas como o baque também do negativo, né, Rafa? E é um trabalho que a gente faz de energia, energético, constante, a gente precisa trabalhar isso. Porque a gente também precisa se manter, precisa ter esse equilíbrio, né, Rafa? E o planeta está numa atmosfera tão pesada, que está ficando, de uma certa forma, cansativo. A gente sente cansaço. E isso é nítido na gente, no nosso físico, no nosso espiritual. A gente sente, chega, a gente tem sintomas e a gente entende o que está acontecendo. Então, quando a gente fala isso, que esse tema que o Rafa quis trazer hoje, é muito importante, gente, a gente trabalhar isso na gente, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no nosso ambiente, né, Rafa? E é todos os ambientes. É ambiente de trabalho, é ambiente familiar, é em tudo. É a gente buscar estar consciente de tudo isso. Ninguém é perfeito, a gente não é perfeito. Mas quando a gente tem conhecimento, a gente consegue identificar algumas coisas, nossas próprias falhas, né, Rafa, dentro disso. E a gente busca trabalhar. Então, assim, a gente precisa estar consciente de tudo isso. Porque o bem-estar do nosso planeta, do nosso mundo, muitas vezes está nas nossas mãos, né, Rafa? Cada um fazer a sua parte. E a gente pode fazer. É a gente querer transformar isso. É a gente querer trazer um bem-estar para nós mesmos, para o nosso próximo. E a gente tem o poder de transformação, de mudar essa energia, né, Rafa? Então, o que acontece? Travou. Então, o que acontece? Como o nosso planeta está com uma energia muito pesada, muito densa, devido a emoções desequilibradas de todas as pessoas. Todos nós, em algum momento, se desequilibramos um pouco. Mas o que acontece? Vamos pegar um exemplo assim, no trânsito. Né? A gente está vendo aí no trânsito as pessoas brigando por nada. Né? As pessoas se destruindo por pouquíssimas coisas. Mas o que acontece? Semelhante atrai semelhante. Então, se esse ambiente, né, as pessoas emanam raiva, emanam ódio, né, emanam essa agressividade, essa violência, fica no ar. Aí no trânsito, uma pessoa lá que está com um pouquinho de raiva, o que ele vai acontecer? Ele vai atrair mais raiva. Então, aquela raivinha vai ser potencializada inúmeras vezes. E aí a gente vê o que acontece. As pessoas umas coisas, né, se destruindo por nada.
Então é assim que funciona, né? Então, muitas das vezes, o que, que acontece? Esse exemplo do trânsito, muitas das vezes o que acontece? A pessoa atrai tanta energia pesada para ela, a vida começa a não andar, acontece alguns tipos de doença, é aquilo que a gente fala, né? A gente bate na tecla. Cuide do físico, do mental e do espiritual. A gente está falando da questão energética, porque é importante a gente ter em mente a parte espiritual, que é aonde que acontecem as transformações, né? Então, o que, que a gente busca esclarecer aqui? É que essas energias pesadas afetam o físico. Chega um momento que afeta o físico. É em doenças, é no financeiro, é na família, é no trabalho, é no emprego, é no trânsito, é no esporte, é na política, seja onde for, né? Isso a gente está falando no coletivo, mas individualmente também, né? Às vezes a vida da pessoa não vai para frente, a pessoa começa a adoecer. Normalmente, o que adoece essas coisas? É ansiedade, é depressão, é desânimo, né? É falta de ânimo, é pessimismo. E é em questão dessa energia que está, né, no campo áurico das pessoas. E aí, o que, que acontece? Quando as pessoas entram nessa fase, né, e aí complica porque as pessoas não conseguem sair sozinhas. Então, as pessoas muitas vezes não conseguem sair sozinhas. Só que o que, que acontece? As pessoas costumam, né, tem uma crença de jogar tudo pro externo. Ah, é culpa do não sei de quem. Ah, é culpa do fulano, é culpa do ciclano. Ah, fizeram coisa ruim para mim lá. Ah, esse troço é mandado. Ah, fizeram macumba, fizeram feitiçaria, e não sei o que, e não sei o que. Jogam tudo para fora, né? Quando, na verdade, são criações energéticas da própria mente da pessoa que está tão forte, né, que ela não consegue sair sozinha. Qual que é a solução disso? Né? A pessoa procura ajuda. Procura ajuda espiritual. Né? Vai numa igreja, vai num centro de espiritismo, num centro de umbanda real, verdadeiro, né? Honesto, aquele que pratica a caridade com amor. Quem Não pratica, importa, né, Rafa, é não ter preconceito dentro daquilo que você faz. procura ajuda, né? Cuidado com questão financeira, né? Porque a caridade não entra questão financeira. Então, as pessoas que vão cobrar isso aí, fica esperto. Vai lá na pessoa que faz com amor, né? O que, que acontece? Vai fazer uma limpeza energética na aura das pessoas, né? Ou seja, a pessoa está com a energia pesada, né? Raiva, ódio, estresse, ansiedade, agressividade. Tem que colocar uma energia elevada, amor. Então vai em lugar que as pessoas amam, né? Essa troca energética, o amor limpa tudo isso. Então a pessoa se sente cansada, se sente desanimada, depressiva, vai num lugar desse, faz essa limpeza energética, renova seus ânimos, né? Então Tem busca energia aquilo, né, Rafa? externa. Não quer ir em lugar nenhum, não quer buscar ajuda fora. Entra no seu quarto, se conecta com Deus, faz uma conexão direta, né, Rafa? Busca a sua conexão direta com Ele. Fala, conversa, o que você iria falar para outra pessoa, fala com Ele. Ele vai ouvir, talvez você possa querer ouvir uma voz, mas talvez você não... Poxa, eu queria ouvir, não vai ouvir? Mas entrega, conversa, fala, sente a presença, se comunica, né, Rafa? Fala o que precisa ser falado, sente a energia criadora, se conecta com a fonte. E tudo tem resposta, tudo tem resposta. Não consegue sair sozinho, mas eu vou atrás dessa energia, mas eu não estou... Acha que um psicólogo vai te ajudar? Vai no psicólogo, né, Rafa? É importante a gente
estar consciente do que a gente faz, das nossas buscas. Se tem dificuldade de fazer algo sozinho, procura ajuda, procura um amigo, conversa. Mas bota a intenção, né, Rafa, disso que está sentindo. Fala com Deus, fala com um amigo, fala com um psicólogo, procura ajuda. Mas procura ajuda. Não quer sair, não quer ir numa igreja, seja católica, seja qual for, ou seja, o espiritismo, né, Rafa, que a gente fala que é algo que ajuda muito a gente. E assim, não quer, tudo bem, entra no seu quarto, conversa com Deus, abre o coração, chora o que tiver que chorar, fala o que tiver que falar, intenciona tudo aquilo que está sentindo, bota para fora, se expressa, a resposta vem. Então, assim, é a gente se permitir uma conexão, né, Rafa? É a gente fazer isso com amor, sinta amor. Sinta a energia do Criador, sinta amor naquilo. Mesmo, às vezes, é difícil as pessoas falar, poxa vida, eu no momento, e a pessoa vem falar em uma situação, mas procura sentir amor dentro disso que você vai falar, dessa busca que você vai fazer. Entendeu? E faça isso com verdade. Não tenha medo, né, Rafa, de manifestar aquilo que tem dentro. Porque é só colocando isso para fora, colocando essa energia para se movimentar, é que se vai conseguir se liberar, né, Rafa? Liberar o próprio coração daquilo que está sentindo, aquela energia. E deixa as coisas acontecerem, que vai acontecer. Então, assim, é a gente transbordar o tempo inteiro. É a gente confiar naquilo que é confiar nessa energia de que a gente pode transformar algo quando a gente quer sair disso, né, Rafa? E é importante. Às vezes é difícil uma pessoa em um estado de, como que a gente vai dizer que, de ansiedade ou qualquer outra coisa, conseguir ter clareza, né, Rafa? Muitas vezes não se consegue ter essa clareza. Então, assim, é procurar o mínimo que for sentir, se perceber dentro dessa situação, seja de angústia, seja de depressão, seja de qualquer energia que seja negativo dentro disso que a gente está falando, se perceba. Quando a gente consegue se perceber e buscar ajuda, se você não consegue sozinho, vai atrás de ajuda. Procura ajuda, faça o que tiver que fazer, mas manifesta, fala, sinta, não tenha medo. A gente não pode ter medo do que a gente sente, a gente não pode ter medo daquilo que muitas vezes a gente enjaula dentro da gente mesmo. Que às vezes a gente enjaula sentimentos que não tem que ficar enjaulado dentro da gente, porque isso nos adoece, isso nos traz mal, isso nos causa mal. Então, assim, a gente precisa, sim, sair disso, deixar aqui dentro tudo que é bom, que a gente consegue trazer para a vida e fazer florescer aqui fora, dentro, é o que a gente tem de melhor. Então, faça tudo o que tiver que fazer com amor. Traga isso com verdade, por mais doído que seja. Traz para fora com amor, sem medo. E busca, né, Rafa, fazer essa transição, seja como for. Com ajuda, sozinho,
da melhor forma possível. Ó, foi buscar ajuda, vai receber. Quando a gente quer, né, a gente recebe. Então lá, foi buscar ajuda, recebeu ajuda, né, fez a limpeza energética, se sente melhor, é imediato, né, a gente se sente melhor. Então vai lá, numa igreja, é uma oração, né, é um pastor orando, vai num centro de espiritismo, é uma palestra, é um passe, né, vai na igreja católica, é uma benção, é água benta, seja lá o que for, vai limpar, né. Outra coisa que limpa, o sol, tomar banho de sol, limpa energeticamente, renova a gente, né? Traz saúde, tá? Então essas coisas funcionam. Sabe, aquela benzedeira lá do meio do mato, aquela pessoa vai te ajudar. Essa ajuda é uma oração, né, de coração, uma oração de coração com amor é muito forte, vai te ajudar. Só que o que acontece? Vai ajudar momentaneamente. Por quê? Porque se você não mudar seus pensamentos, se você não mudar os seus sentimentos, você vai atrair esses tipos de energia de novo. Tudo de novo, né, Rafa? Tudo de Rondando, novo. Né? Então o que acontece? A gente tem que mudar. Mudar nossas atitudes, mudar o jeito da gente ver a vida, mudar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Quando a gente tiver a intenção de mudar, sabe quem vai ajudar a gente? Deus vai ajudar. Os anjos da guarda vai ajudar. O mentor, o guia, dá o nome que quiser. Né? Os espíritos de luz, né, do outro lado vão te ajudar a fazer essa limpeza. Mas se você se transformar de verdade, querer se transformar. Né? Porque na realidade é tudo um conjunto. Quando a gente vai numa igreja, quando a gente vai até num psicólogo, quem está nos ajudando é do outro lado. Nós temos que começar a quebrar esses tabus, esses paradigmas, essas crenças. A ajuda vem do outro lado. 90%, 80% é do outro lado. Né? Então a gente tem que começar a ter essa percepção. Mas não adianta a gente ir lá, né, fazer a limpeza e voltar do mesmo jeito, com os mesmos pensamentos mesquinhos, de raiva, de ódio, de agressividade, de violência, julgando os outros, reclamando da vida. Não adianta. A energia vai voltar tudo de novo. E aí você fica nessa situação de enxugar gelo por quanto tempo? E a vida ali estagnada, parada. Então é uma atitude da gente se transformar. A ajuda vem. Então o que a gente falou, quer ir buscar ajuda externa, vai receber. Confia, vai receber. Né? Mas só o fato de você tiver a intenção real de mudança, a ajuda vem de dentro. A ajuda vem do plano espiritual. Acredita, vai acontecer. Tua vida vai melhorar, né? A tua vida vai começar a abrir teus caminhos, porque a limpeza da energia pesada vai acontecer. Né? Mas você tem que ter uma transformação. Né? Então, essa transformação que você iniciou, né, que você quis ter, né, de buscar ajuda ali já funciona, mas tem que ter a transformação. Então, Deus vai te ajudar, o plano espiritual vai te ajudar. Ah, mas e por que Deus não me ajuda? Por que o plano espiritual não me ajuda? Porque a energia pesada, porque a energia está tão pesada que não tem como o teu anjo da guarda te ajudar. Sintonia, né? A mesma sintonia, estão fora de sintonia. A pessoa está com ódio, está com raiva, o anjo da guarda é puro amor. Como é que faz? Né? Uma energia, o anjo da guarda, né? Uma calmaria, paciência, suavidade, amor. Não entra em frequência, não entra em sintonia, não tem como ajudar. Então, o que acontece? A pessoa tem que se transformar. Começou a sentir amor? Entra em sintonia com o anjo da guarda, entra em sintonia com Deus. A ajuda vem. A ajuda vem. Na mesma hora. Mas nós temos que
começar a ter esse conhecimento, ter ciência disso, consciência disso, né? Então, entra tudo isso que a gente falou, sabe? Tudo isso começa a fazer sentido quando a gente para pensar um pouquinho. Agora, um mudando, dois, 100 mil sentindo amor, 100 milhões sentindo amor, 7 bilhões sentindo amor, muda, né, a psicosfera psíquica do planeta, começa a ter uma energia de amor. Não é mais a energia pesada que a gente está sentindo hoje. Né? É suave, é leve, as coisas entram em harmonia. Aí as coisas começam a caminhar diferente. Né? Aí a miséria vai embora. Né? Aí o sofrimento vai embora. Aí tudo que é coisa ruim que a gente sente, essas doençaradas, vai embora. Porque no amor não existe doença. O amor é a cura das coisas. Né? A energia do amor cura tudo. Então, a pessoa quer mudar, sente amor. Começa a sentir amor por ela mesma, pode ser. Né? Começa a sentir amor por ela mesma. Aí expande, transborda para os outros. Né? Aí começa a transbordar. Mas sente por ela mesma, então. Se cuida. Né? Se cuida. Então veja como é importante a gente entender isso. E detalhe, né? Energia não atrai só no meio físico, atrai os espíritos também. Então, espíritos com ódio, com raiva, com agressividade, eles são atraídos pela mesma energia, porque eles são na mesma sintonia. Né? Como é que faz para afastar? Eu vejo as pessoas falar, como é que eu afasto os espíritos negativos? Sente amor. Só basta você sentir amor. Entra numa outra frequência. Né? Porque quem que é um espírito? É alguém que já morreu. Nós somos espíritos encarnados. Quando a gente morrer, a gente vai viver no plano espiritual como espírito. E a gente sai daqui, né? A gente morre do mesmo jeito que entrou. Com os mesmos pensamentos, com os mesmos sentimentos. Se a gente não mudar aqui, né, a gente não vai mudar lá como um passe de mágica. A gente vai ter que encarnar aqui de novo para mudar aqui. Porque e a escola, né, Rafa? E a nossa escola para o nosso físico, para o nosso mental e para o nosso espiritual. Exatamente. A gente transformar o que precisa aqui. E se não der numa vida, a gente vai voltar na outra. Então a pessoa que tem ódio, que tem raiva, que gosta de uma briga, que gosta de violência, quando morrer, vai continuar um espírito com ódio, com raiva, gosta de uma briga. Por isso que a gente fala tanto nisso, nessas transformações. Né? Outras transformações, vício, né? Álcool, fumo, drogas, qualquer vício. Quando a pessoa desencarna, o vício continua. Só que lá do outro lado, não tem. Lá não tem cigarro, lá não tem bebida, porque aí o espírito álcool fica na fissura de quem está encarnado e que pratica, né, Rafa? Exatamente. Então, o álcool, o fumo é coisa material, é matéria. Né? No plano espiritual, o que é? Energia, é diferente. Então, quando o espírito sai daqui viciado em álcool, o que ele faz? Ele tem que buscar a energia do álcool. Aonde que ele vai encontrar a energia do álcool? Aonde tem bebida alcoólica, nos bares, nos botecos, nas boates. E quem está bebendo está alimentando energeticamente o espírito do outro lado. É assim que funciona. Aí, né, não é uma coisa que a gente está trazendo da cabeça da gente, são estudos. As pessoas que se dedicarem a estudar profundamente o universo vão chegar todos nessa conclusão, porque é uma realidade. Acredita ou não acredita, a realidade do universo é uma só. E aí não sabe por que as coisas acontecem. E o que acontece? A pessoa vai lá, né, vai beber lá no bar.
vai tomar uma cerveja, né? Vai tomar uma lá. Aí o espírito vem e faz ele tomar 20. Porque não tem só um espírito que vai vir, tem um monte. Se alimentar da energia da cerveja, que a gente chama, né, nos livros que trazem, nós temos o ectoplasma, é uma energia que a gente libera. Tudo tem ectoplasma. E os espíritos têm que se alimentar do ectoplasma porque é uma energia material. Então, no plano espiritual, o que tem é o ectoplasma, essa energia material de quem é encarnado. Então, só quem está encarnado tem essa energia. E no plano espiritual, quem está apegado à matéria precisa dessa energia para se alimentar, para sentir as sensações que tem quando estava encarnado. Então, as nossas sensações do outro lado continuam as mesmas, mas a gente não tem a questão material para a gente se satisfazer. Então, o que acontece? Quando a gente se desapega da matéria, a gente vai viver de energia. Aí é um outro conceito. Aí é uma outra coisa. Aí é diferente. Né? Então, a energia que a gente vai buscar quando a gente se eleva, se desapega da matéria, é outra. A gente não precisa dessa sensação de comida, bebida, né, das coisas da matéria. Porque a gente vai se satisfazer em outro nível. É outra história. Então, olha como é importante o conhecimento aqui e agora. Pode falar. Mesmo dentro disso, né, Rafa, é quando acontece um desencarne que a pessoa não está esperando, né? E, querendo ou não, a espiritualidade precisa de seres que têm esse conhecimento, muitas vezes, para acessar aquele espírito que desencarnou, né, Rafa, para poder entrar num acordo para os espíritos do outro lado poder chegar naquele desencarnado para poder guiá-lo até onde ele precisa ir. E muitas vezes, nós, como seres encarnados e que tem esse trabalho desenvolvido em nós dessas percepção, que talvez a gente pode até trazer numa outra live, né, Rafa, essa explicação melhor. A gente precisa interferir e fazer a gente vai dizer, uma ligação, né, Rafa, desse ser que não quer se desligar daqui porque ainda não aceitou, ou foi por um acidente, foi algo muito repentino, e ele não consegue ali visualizar o próprio espírito ali se desligando, e não tem aceitação daquilo, muitas vezes precisa da interferência da gente como seres encarnados, já que tem esse entendimento e essa energia para poder lidar com isso. A gente acaba tendo que ter que interferir como um processo de ajuda para o outro lado poder acessar aquela pessoa que não consegue se desligar. Então, assim, é muito profundo, né, Rafa? As coisas são muito intensa. Então, assim, é buscar esse conhecimento, é ter esse entendimento, porque muitas vezes, olhando de fora, as pessoas olham no superficial e julga muito, fala muita bobeira, mas não consegue ter o conhecimento, porque só buscando a fundo para ter o entendimento que a gente consegue hoje buscar, a gente consegue fazer esse trabalho de uma forma mais genuína, né, Rafa? E é importante. Às vezes as pessoas acham, não tem nada a ver, mas todo o trabalho espiritual tem a sua importância. E a gente precisa estar consciente disso. E tudo é válido quando a gente se dedica, né, Rafa, a buscar esses entendimentos, se aprofundar nisso, porque a gente se torna também
uma peça fundamental em um trabalho com muita seriedade, por mais que as pessoas não acreditem e não levem isso a sério. Mas quem tem o entendimento sabe de qual a importância disso. Então, assim, a gente se aprofundar em tudo que a gente for fazer, em todo estudo que a gente tem, em tudo que a gente busca, não olhar pelo superficial, mas a gente querer entender de verdade o que acontece. É fazer um mergulho mais profundo nisso. Então, assim... E tirar as próprias conclusões depois, né, Rafa, de uma análise mais profunda disso. Então, assim, o universo, ele é complexo. Né? Ele é tão complexo que ele tem leis que a gente precisa aprender, né? Leis, conhecimentos que a gente precisa aprender para pôr em prática, para a gente não sofrer. Né? Então, a gente tem, né, certos relatos, a gente já experienciou dentro desse estudo, dessa profundidade, que às vezes tem, né, espíritos que nem percebe que desencarnou, de tão apegado à matéria. Aí o que tem que fazer? Tem que fazer todo um trabalho para que essa pessoa, né, esse espírito, tenha consciência, porque o que muda é a vibração, tem que mudar a nossa vibração, então tem que mudar a consciência das pessoas. A pessoa tem que mudar a consciência, então tem que ter conhecimento. Então a gente tem que ter conhecimento, porque como é que funciona? O espírito está apegado aqui. Para ele ir para o plano realmente espiritual, então o espírito apegado à matéria vai ficar no plano etéreo da Terra, na psicosfera da Terra, né, fica preso e nem percebe que desencarnou. Só que ele não pode ficar aqui, porque senão ele fica atrapalhando os encarnados, porque emana energia. Então ele tem que pegar e ir realmente para o plano espiritual. Só que para ele ir, ele tem que perceber isso. Né? Então ele tem que ter essa consciência, então tem que ser esse despertar. Por isso que é importante ter conhecimento. As pessoas não sofrem. Então vai ficar preso a uma matéria aqui, né, no planeta Terra, sendo que ele tem coisa muito melhor, coisas belas, bonitas do outro lado, por falta de conhecimento. Então é importante a gente ter conhecimento agora, aqui e agora. Né? E aí outra coisa que eu queria falar. Por isso que a gente fala tanto, né, Rafa, desses apegos. Quando a gente fala isso, não é porque a gente somos seres desinteressados ou que a gente está nem aí para nada. Não, é para evitar esse tipo de sofrimento, porque tem pessoas... A gente já fez trabalho, né, Rafa? Pessoas apegadas à matéria, às coisas materiais, pessoas apegadas a outras pessoas, pessoas apegadas a diversas situações, tem diversas situações. Então, assim, é a gente trabalhar isso na gente, que aqui tudo é passageiro. A gente usufrui de tudo. Enquanto a gente estiver aqui, acabou, e a vida continua, a gente vai dar um passo adiante. Então, assim, a gente tem essa consciência, né? Pode ir. Então, como é que a gente ajuda as pessoas, né? Muitas vezes, que a gente não tem esse conhecimento profundo. Oração. Uma prece. Vinda do coração. É que é isso que a gente fala, né? Essa energia que a gente emana, a gente não enxerga com os olhos físicos. Então, tem que ter conhecimento também para a gente enxergar com os olhos da alma. Mas quem faz uma prece, uma oração de coração, ela emana uma energia tão bonita, né? Ela emana uma luz tão linda que a gente não tem palavras para explicar aqui. E essa energia é direcionada para quem ela está pensando. Então, as pessoas que fazem uma oração de coração, pede, né, para Deus iluminar, seja encarnado ou desencarnado, não importa, é essa energia que for com amor, linda, maravilhosa, né, que ajuda a pessoa que está fazendo, porque aquela energia é parte dela, e ajuda os outros ainda. Então, quando a gente fala de transformação, é essa energia que a gente tem que emanar o tempo inteiro, de amor, seja numa oração, seja num pensamento, né? Pensou numa pessoa com amor, toda aquela luz que está emanando, toda aquela energia
de cor, né, maravilhosa, bonita, está indo para aquela pessoa e vai ajudar. A gente não enxerga fisicamente essas coisas, mas no plano espiritual é lindo de ver e assim, é real. É muito real. E como funciona. Só que aqui o que a gente tem que fazer? A gente tem que sentir. A gente tem que sentir. Começa a fazer um teste. O dia que você estiver para baixo, desanimado, aí entra aquilo que a só falou, vai dentro do seu quarto, né, quietinho lá, e faça uma oração, faça uma prece, né, uma prece de coração, sentindo, sentindo as palavras que você vai falar. Presta atenção no que você está falando, vê se aquela oração faz sentido para você, se não mude, faça outra, mas sinta, bota amor no que está fazendo. É outra coisa que a gente, sabe, vai falar. A gente tem que começar a fazer as coisas com amor. Se você falar com uma pessoa sem sentir nada, é uma coisa. Se você fazer uma prece, uma oração no automático, é uma coisa. Agora, se você sentir, é diferente. Sentir amor, né? Mas o que acontece? O conhecimento, ele é dual. Né? Então, a gente já falou isso aí. Uma pessoa que está sentindo raiva e amaldiçoa alguém, aquilo tem uma potência que as pessoas não têm noção. Então, a gente tem que tomar cuidado com as nossas emoções. E não precisa ser muita coisa, né, Rafa? Que é aquilo que a gente já falou. Pensamento também é um trabalho, né? Exatamente. Já foi, né? Já aconteceu. Então, por isso que a gente fala, faça as coisas sentindo, principalmente começa a sentir amor. É diferente quando você vai se alimentar, você vai comer alguma coisa, né? Vai almoçar, vai jantar, sentindo amor. É isso que tem que começar a fazer. Né? Você abençoa aquela comida, aquilo te faz bem para o teu espírito. A gente tem que começar a curar o nosso espírito. Como é que a gente cura o nosso espírito? Né? Medicamento é para o corpo físico. Né? Se precisar, porque se a pessoa estiver equilibrada, né, você não tem nada. Então a gente tem que começar a ter, a buscar essa saúde espiritual. Como? Sentindo amor. Vai fazer uma refeição? Sente amor. Sente amor porque aquela comida seja grato. Vai conversar com alguém? Né? Sinta amor nas palavras que você vai falar. Sinta amor no que você está ouvindo. É isso que vai mudar o planeta. É isso que vai mudar a psicosfera do nosso planeta para algo melhor. Né? Para o que a gente já está encaminhando, que é amor e fraternidade. Vamos ser fraternos. Né? Vamos ajudar um ao outro, porque quando a gente ajuda um ao outro, Deus dá, não em dobro, Ele dá 100 vezes mais. Se a gente começar a perceber o quanto a gente recebe, do quanto a gente faz, a conta não fecha. A gente recebe muito mais do que dá. Então a gente tem que começar a pôr a mão na consciência sobre isso. E algo muito importante, né, Rafa, é a gente abandonar o ato de julgar a forma do outro buscar, aonde o outro busca, não importa. A gente só precisa olhar para o outro, aceitar com amor o que ele é, o que ele está acessando, é no que ele acredita. E não existe isso, o meu é certo, o seu é errado. Não. O que existe tem amor no que eu estou fazendo? Qual é a entrega que eu tenho nisso? Qual a verdade que eu tenho nisso? Então, assim, a gente abandonar o ato de julgar que o meu é certo, o seu é errado. Ou que o do outro é certo e o meu é errado. Não existe certo e errado dentro daquilo que a gente faz com verdade, faz com amor e faz direcionado a algo superior, aquilo que nos faz transbordar esse amor, essa energia genuína. É a intenção dos nossos atos. É para o bem, então é válido. Então é
isso que a gente precisa ter em mente. É isso que a gente precisa sentir. Não importa a forma que o outro tem de acessar o que ele acredita, ou qual que é a fé dele. É a gente olhar isso com amor, agradecer, aprender algo com aquilo e deixar florescer essa energia. Porque eu tenho uma forma de me conectar, você tem outra, o outro vai ter outra. Tem amor? Tá tudo certo. É o que floresce de dentro para fora. É a gente respeitar, a gente acolher, a gente agradecer e a gente acessar o que a gente precisa dentro disso. Tirar um conhecimento que a gente precisa dentro disso e agradecer. Tudo que a gente passa, né, nada é em vão. Tudo tem uma razão de ser, né? E o objetivo é o nosso crescimento, a nossa evolução. Se a gente ter essa consciência que a gente precisa crescer o tempo todo, que a gente precisa melhorar, né, evoluir o tempo todo, a gente não precisa sofrer tanto. Ou melhor, a gente não sofre nada, porque o sofrimento é uma consequência do não crescimento nosso. Então, o que crescimento? Todas essas coisas que a gente vem falando desde o primeiro vídeo, desde o primeiro live, toda essa transformação. A gente tem que ter essa transformação energética. Mental, emocional, atitude, as nossas ações aqui. Transformar tudo. Faz um teste, começa a ajudar os outros. Não precisa ser muita coisa, não. Mas tem que ser de coração. Começa a ajudar os outros para ver se o sofrimento teu não vai embora. Começa a olhar o problema dos outros e veja que o teu problema é muito pequeno. Quando a gente começa a ter essas atitudes, a nossa vida muda. E é perceptível. Quando a gente começa a analisar os outros, mas tendo a gente como referência. É aquela Para nos história. melhorar, né? É aquela história, fazer com o outro o que gostaria que o outro fizesse com a gente. Né? Amar o teu próximo como você ama a si mesmo. Olha, se você pegar isso, amar como você está se amando. Reflita em cima dessa frase. É profunda, é forte. Como é que eu estou me amando? Né? Xingando o outro, julgando, criticando. Se ele vai na religião tal, se ele é do partido tal, se ele gosta do time tal. Hã? Como é que você está se amando? Né? Porque se você está julgando o outro, você está se julgando também. Mas as pessoas não querem enxergar isso, né? As pessoas não querem enxergar essas coisas. E é isso que traz sofrimento. Porque o sofrimento é uma consequência de não transformar o seu interior. No dia que você sentir amor e amar os outros, acabou o sofrimento. Porque você vai fazer para o outro tudo que você gostaria que o outro fizesse para você. Então, o mundo que todo mundo pinta por aí, né? Um mundo maravilhoso, um mundo de paz, começa dentro de você. Dentro de Começa cada dentro da um. gente, né? Só que qual que é a matemática? É eu fazer o meu, é eu fazer a minha parte. E orar, torcer, amar, né? Confiar que o outro faça a parte dele. Não importando quanto tempo leve, mas eu tenho que ajudar o outro a fazer a parte dele. A partir do momento que eu faço a minha
planeta vai mudar quando eu começar a fazer a minha parte, a minha transformação, a minha reforma íntima. Quando eu começar a me amar. Né? E daí você transborda isso para fora. Amar o próximo como eu me amo. É impossível, né, Rafa, você dar para o outro que você não dá nem para você. Pois é. Mas o que as pessoas pensam muitas vezes, né? Eu quero o melhor para mim e para o outro, né? Não. Terceira. As pessoas pensam dessa maneira. O que você está fazendo isso? Está amando o outro como você ama você mesmo. Porque não importa o que você tem aqui de matéria, que é passageiro. A gente já falou isso aqui. É passageiro. Não importa o que você tem aqui de matéria. O que importa é o que você vai levar daqui, que é o amor. A gente está aqui para uma coisa só: aprender a amar. Tenha Missão, Deus, as pessoas falam. né? Tenha Deus sobre todas as coisas. De Que é aquilo que a gente sempre fala, trabalho. né? Uhum. As pessoas falam qual é a minha missão de vida, qual que é isso, qual que é aquilo. É um monte de missão, mas a gente está aqui para uma única coisa: aprender a amar. A pessoa que entender isso, o resto é fichinha. A gente faz com o pé nas costas. Se a gente entender que a missão verdadeira nossa aqui é o amor, que é o que a gente vai levar. Né? Então, se você anda de carrão, se você anda de bicicleta, se você tem uma roupa boa, se você anda rasgado, isso não faz diferença. Né? Aquela pessoa que está rasgado lá, que resolveu experienciar aquele momento, né, de andar rasgado, de andar que nem um mendigo, mas o coração transborda de amor, é isso que importa. É isso que importa. Vai julgar a pessoa porque ela resolveu ser, a pessoa que anda tudo rasgado, tudo sujo. Se ele espiritualmente resolveu vivenciar aquilo, qual é o problema? Nenhum. Por quê? O importante é o tamanho do amor que ele carrega dentro do coração dele. Então as pessoas têm que começar a deixar de ver a matéria. Olhar além, né, Rafa? Exatamente. Olhar além. O que a gente leva daqui? É isso que importa. E quando a gente passa a olhar além, é algo tão bom, tão maravilhoso, e a gente percebe coisas que antes passavam despercebidas. A gente começa a estar atento para esses momentos, porque a gente quer vivenciar isso, a gente quer estar dentro disso o tempo inteiro. Então, assim, a gente está desperto para essas energias, né, Rafa? A gente querer acessar isso. A gente olhar para o outro com verdade, sem julgamento, sem classificar como melhor ou pior do que a gente, mas a gente se vê como igual, como parte um do outro. Isso é muito importante. Faz maior diferença, faz uma revolução em nós como seres humanos. E se o outro não se conecta com aquilo que você é, com aquilo que você apresenta, tá tudo certo. Vai ter o momento dele acessar isso. E tá tudo bem. É a gente seguir o caminho da gente em paz, com o coração leve diante daquilo que a gente faz, diante daquilo que a gente escolhe. E cada um vai ter, querendo ou não, o seu momento de acessar o que é preciso.
Simplesmente maravilhoso. Então, assim, é a gente se preocupar um pouco mais, né, Rafa? Não, assim, de se prender a um paradigma, um dogma aí, mas a gente ter esse amor, essa preocupação de olhar para o universo, né, de olhar para o nosso planeta e buscar mudar essa atmosfera dos nossos pensamentos, buscar mudar as intenções do nosso pensamento, direcionamento do nosso pensamento, daquilo que a gente emana. Rafa, eu não sei para você, mas o meu áudio está saindo um som muito estranho. Não? Tranquilo, pode continuar. Não. Então, e a gente precisa ter essa consciência dessa transformação. Cada um fazer a sua parte, cada um contribuir com o seu próprio ser para a mudança, para a melhoria dessa energia universal, dessa energia planetária que a gente precisa transformar. É muito pouco e é muito fraco, mas se eu faço aqui, o Rafa faz ali, o outro faz ali, a gente vai manifestando, a gente vai transformando, né, Rafa? E a gente cria uma energia gigante. E é tudo que a gente precisa hoje para a gente sair desse estado de medo, esse estado de doença, que surge uma situação, um probleminha, as pessoas hoje se apavoram com tudo. A gente teve a Covid aí, a gente teve muito desencarne, né, Rafa? Desencarne coletivo que a gente fala. Então, assim, a gente tem esse entendimento e a gente trazer essa lucidez do nosso coração, da nossa alma, essa energia de amor e de transformação, que a gente só vai conseguir transformar tudo isso quando a gente colocar em prática, quando a gente colocar essa energia a serviço do que somos, a serviço do que viemos, e a gente expandir dentro disso para tudo. A gente transformar não só o momento, mas o nosso dia a dia dentro disso tudo. Então, assim, é buscar mudar essa atmosfera, né, Rafa? Mudar essa energia. Dentro. Tenta expandir para fora. Travou? Não. É isso. Fechou. Então é isso aí, gente. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado pela presença. Tenha uma boa noite e até a próxima. É isso aí. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Uma ótima noite. E até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.